Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos gratos a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos prestando culto. E queremos agradecê-lo pela sua vida, amado irmão, amado amigo, que hoje está compartilhando conosco desse momento de adoração, de louvor e de gratidão ao Senhor. Queremos expressar a nossa gratidão porque você está conosco. Nesses tempos difíceis, nós entendemos que aqui precisamos estar porque a Igreja do Senhor, ela permanece. Estamos impedidos de estarmos indo ao templo para estarmos ali reunidos presencialmente. Mas nós temos a oportunidade que nos é concedida pelo Senhor, através dos meios de comunicação, de estarmos fazendo com que os cultos aconteçam, com que nós sejamos agraciados por esse momento tão significativo na vida de cada um de nós, que é estarmos prestando culto ao nosso Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos também um pedido para que os irmãos continuem orando uns pelos outros. Precisamos, nesses dias difíceis, nesses tempos difíceis, mantermos a nossa unidade, a nossa comunhão, mantermos-nos firmes em oração, fazendo com que a nossa oração, o nosso clamor, chegue ao trono de graça, da graça do Senhor. E Ele, que olha para nós com misericórdia, Ele continua estendendo as suas bênçãos sobre nossas vidas. Quero compartilhar com os irmãos do texto que se encontra no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24. Estarei lendo dos versículos de número 1 ao versículo 5. E assim está escrito na palavra de Deus. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Que o Senhor aplique em nossos corações a sua palavra. Oremos ao Senhor. Pai bendito, Pai amado, nós te somos gratos, ó Deus, por mais essa oportunidade de culto que temos a oportunidade de te prestar, Senhor. Senhor, nós te suplicamos que a tua palavra, Senhor Deus, que foi lida, que ela faça guarida em nossos corações. E que nós possamos, Senhor Deus, estar receptivos a ouvir e a entender aquilo que o Senhor tem para nós através da sua palavra. É a oração que te faço em nome de Jesus, o seu Filho amado, nosso Mestre, Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, amém. Amados, eu quero compartilhar com os irmãos e com aqueles que estão ao alcance da nossa transmissão no tema em que está baseada a sua fé. Nestes tempos duros e de momentos difíceis para muitos, tempos que a Bíblia denomina como princípio de dores, quando a confirmação do que dizem as Escrituras evidenciam-se no cumprimento de cada profecia, nos relembramos dos ensinamentos particulares de Jesus Cristo a seus discípulos. Ali, quando ele convida os discípulos a subirem ao Monte das Oliveiras, eles se assentam, e entendemos que no momento que Jesus pede para que eles se assentassem, que a conversa seria longa, nós vemos que eles estavam se admirando da estrutura
da imponência daquela construção. Eles se maravilhavam-se pela beleza da construção do templo. Então Jesus faz uma série de advertências a eles no sentido de que seus seguidores fossem cautelosos em relação a tudo o que acontecia e que não se deixassem ser enganados. As condições prevalecentes da era atual foram precisamente descritas por Jesus aos seus discípulos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. O Senhor Jesus mostra o crescimento da apostasia religiosa, as rebeliões sociais e políticas, as calamidades naturais, a deslealdade e perseguições. Os fatos citados antecedem ao final dos tempos, mas ainda não é o fim. Ao exortar seus seguidores que perseverassem, Jesus Cristo convida-os, mesmo em situação de conflito, a resistirem às adversidades, a resistirem às pressões, a manterem-se firmes, persistindo, mantendo-se calmo e esperando corajosamente. Mesmo em meio às dificuldades, que perseverassem na anunciação do Evangelho, do verdadeiro Evangelho, o Evangelho da graça. E assim Jesus Cristo nos orienta, assim como a nós, discípulos do tempo presente, a manter firme a nossa fé. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, no texto em que nós conhecemos como a galeria dos heróis da fé, que fala sobre a fé, nós vemos que Jesus Cristo, que o autor, ele nos orienta que a fé é uma convicção estabelecida em relação às coisas que não são vistas. É a expectativa estabelecida de uma recompensa futura. O autor também, ele sustenta e estimula os seus leitores a manterem inabalável a sua fé através das experiências triunfantes dos heróis antigos. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O autor aos Hebreus, ele fornece uma descrição e não uma definição de como a fé opera. A fé é uma convicção estabelecida de uma recompensa futura. No versículo 1 do capítulo 11, ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Fundamento significa literalmente ficar sob, e era usado em sentido técnico de título de propriedade. Portanto, a fé é o título de propriedade das coisas que se não veem. Então, em que está baseada a verdadeira fé? Eu lembro de um dos nossos cultos de seminário, a nossa professora Delcinalva, ela, numa das suas pregações, ela falou exatamente sobre falando exatamente sobre esse tema, e dela eu trago também, daquela época, 2001, 2002, por aí assim, ainda tenho na memória aquele sermão
que marcou profundamente a minha vida naquela época. Em que está baseada a verdadeira fé? A verdadeira fé está baseada na obediência. Gênesis capítulo 12, dos versículos de número 1 a 3, o primeiro livro de Moisés, o livro de Gênesis, Deus chama Abraão e lhe faz promessas. E Abraão demonstrou a sua fé através da obediência, ao deixar sua casa em Ur e viajar para terras desconhecidas. E o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da tua casa, de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E ao viver vários anos então, na terra prometida, como forasteiro, em moradias temporárias, e aguardando pacientemente a sua moradia permanente, Abraão demonstra a sua obediência à ordem do Senhor, à orientação do Senhor. A verdadeira fé, ela está baseada na coragem. O livro de Números, o quarto livro de Moisés, no capítulo 13, nós também temos a história de 12 homens representando as 12 tribos. Eles são enviados por Moisés para espiar a terra de Canaã. E o relatório que eles trazem é um relatório positivo e cercado de relatórios negativos. E nesse texto, nós vemos que, nesse capítulo nós vemos, capítulo 13, nós vemos que nem sempre a voz do povo é a voz de Deus, e nem sempre, aliás, nunca a voz do povo é a voz de Deus, porque a voz de Deus está acima de qualquer coisa. A voz de Deus é a voz de Deus. Mas nós vemos também que a maioria, nem sempre a voz da maioria é que tem razão. As palavras de Caleb e Josué declaram uma convicção, uma confissão perante todo o povo de Israel. E ali, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Aquela terra foi dada pelo Senhor a eles. Deus disse que aquela terra seria deles. A fé, ela não nega a realidade da dificuldade. Ela declara o poder de Deus face ao problema. A verdadeira fé está baseada na paciência. A Bíblia também nos fala do homem da terra de Uz, Jó. A Bíblia diz que ele era um homem reto, obediente ao Senhor, temente ao Senhor, e se desviava do mal. E Deus dá licença ao diabo para provar a fé que tinha Jó, privando da sua riqueza, da sua família e finalmente da sua saúde. Mesmo assim, em tudo não pecou Jó com seus lábios. Então nós concluímos que a verdadeira fé está baseada no caráter de Deus, que não pode mentir. A garantia está nas promessas de Deus. Voltando às orientações de Jesus Cristo, anunciando os fins dos tempos e os sinais da sua vinda, lembremos-nos das suas palavras. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Com grande preocupação, amados, assisto aos espetáculos de materialização da fé. Quem cura? É o copo de água ou o poder de Deus? Quem cura? É a rosa orada ou o poder do Senhor misericordioso, atendendo ao clamor daqueles que o buscam? Não materializem a sua fé. Confiem no Senhor, que pela palavra criou todas as coisas.
Nada agrada tanto a Deus do que como uma fé inabalável em tudo que Ele promete fazer. Eu concluo com as palavras do apóstolo João na sua primeira carta, no capítulo 5, dos versículos de número 13 ao versículo de número 15. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos dele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Que o Senhor aplique em nossos corações a sua palavra para que tenhamos um perfeito entendimento do que o Senhor é para nós, do que o Senhor faz por nós. E amados, mais uma vez eu digo, nesses tempos de dificuldade, nesses tempos de dores, não materializem a vossa fé. Fiquem firmes. Oremos ao Senhor. Bendito Deus, Pai eterno que está nos céus. Mais uma vez eu te suplico, ó Deus, que a cada dia possamos crer nas tuas palavras, Senhor Deus. Crer nas tuas promessas, ó Deus. E estarmos vigilantes em tudo que está acontecendo ao nosso redor. Estarmos cautelosos, porque os tempos são difíceis. Mas o Senhor já nos orientava, já nos orientou, através da sua palavra, do que nós estaríamos para enfrentar, do que teríamos que enfrentar. Por isso eu te suplico, ó Deus, que a cada dia mais firme a nossa fé em Ti, ó Pai. Nos ajude, Senhor Deus, a procedermos segundo os Teus ensinamentos, segundo a Tua palavra. É a oração que te faço, pedindo perdão pelos meus pecados, pelos nossos pecados. E pedindo, Senhor Deus, que nos dê uma semana de paz na Tua presença. E que possamos atravessar esses dias maus, confiantes, acreditando, tendo a certeza do Deus presente em nossas vidas. É a oração que te faço, no nome santo, bendito e precioso de Jesus Cristo, o teu Filho amado, nosso Mestre, Senhor e Salvador. Agora que o amor de Deus, a graça e a misericórdia do Senhor, as ricas consolações do Espírito Santo, esteja com todo o povo de Deus, com todo Israel de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Tenham todos uma boa semana e que Deus continue os abençoando, nos abençoando. Amém?